Pronto. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a segunda hora desta terça-feira, não, quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Agora 9 horas e 7 minutos. Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Vamos falar sobre a nova resolução do CONTRAN, ela que proíbe radares móveis e fixos escondidos a partir de novembro. Vamos conversar agora também pelo Instagram com o advogado, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite e vamos tratar desse tema aí tão polêmico que teve idas e vindas e influencia tanto na segurança viária do nosso país. Pois é, temos uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito no último dia 9, e ela estabelece ali novas regras para a fiscalização eletrônica de velocidade em todas as vias do país. Isso quer dizer estadual, federal, municipal? Exatamente, Sérgio. A resolução do CONTRAN, como nós temos aí o Sistema Nacional de Trânsito, ela é vigente para todos os integrantes do Sistema Nacional. Então, as secretarias de trânsito dos municípios, os DETRANs e os entes federais que fiscalizam as vias. Então, é vigente para todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos lá. Entre essas alterações, qual o destaque? O destaque que nós temos é, primeiro, a questão de que os radares agora não poderão ficar ocultos. Isso é uma medida que o governo entende necessária para que não hajam as pegadinhas e assim os condutores do veículos fiquem sabendo antecipadamente aonde estão aqueles radares para que a punição seja educativa e não punitiva. Esse entendimento ele tem que ser relativizado, porque o efeito surpresa, na minha opinião, ele é necessário, principalmente para aquelas pessoas que já têm um hábito de transitar na via. Então, a todo momento, se ele não for surpreendido de onde está localizado aquele radar, na minha opinião, nós teremos lombadas eletrônicas e não radares de fiscalização, até porque a pessoa vai reduzir um pouco antes, para que quando estiver passando por aquele momento onde tem uma fiscalização eletrônica, ele não seja autuado. Na minha opinião particular e como especialista na área de trânsito, eu entendo que esses radares não precisariam ser sinalizados antecipadamente e deveriam estar alocados em locais necessários para segurança viária, tanto do condutor, do veículo, como daqueles outros que estão integrando. Mas eu sou contra a informação prévia de que ali haverá um limitador de velocidade ou uma fiscalização eletrônica. O senhor colocou muito bem. Teremos, então, lombadas eletrônicas, a pessoa vem em alta velocidade, chega ali, vai reduzir e depois vai pisar o pé de novo. E o que nós temos hoje também, que normalmente quem gosta de andar rápido, que reclama, são esses radares escondidos, né? Fica do lado do guardrail ou em cima naquela placa de sinalização, normalmente nas estradas ficam ali as câmeras escondidas. Tudo isso vai ter que sair, hein? É verdade? É verdade. E inclusive os radares que a gente considera os portáteis, né? Porque quando a gente fala de radar móvel, então a definição da lei, a gente tem radar fixo, estático, móvel e portátil. Então aquele que os policiais portam e ficam na mão, ou seja, eles fazem a fiscalização provisória e com aqueles radares portáteis, isso também terá que ser sinalizado antecipadamente. Uma medida relativa e que poderia ajudar isso é de se nós tivéssemos aqueles radares que fazem os cálculos entre as distâncias. Ou seja, a pessoa mesmo que faça uma frenagem para passar por aquela fiscalização eletrônica, mas se for aferida que aquela distância entre o radar anterior e o que ele passou foi percorrida num tempo menor, ou seja, ele despendeu velocidade maior, ele deveria ser autuado. Alguns países adotam esse modelo, já foi sinalizado algumas vezes que esse modelo seria adotado em algumas capitais brasileiras, mas até hoje eu não conheço nenhum município que adotou esse tipo de radar e que aí sim nós teríamos o monitoramento 100% da velocidade em que o condutor estaria transitando naquela via. O senhor fala então dessa medição por média de velocidade, foi isso, né?
Exatamente, por média de velocidade. Muito difícil isso passar aqui no Brasil, você não acredita, não? No atual governo, muito difícil. O atual governo tem uma política liberalista que a gente coaduna um pouco com essas ideias, porque a liberdade é realmente o suprassumo de nós enquanto cidadãos para exercermos todos os nossos direitos e deveres, mas isso é um processo cultural em que nós temos que passar por momentos de transição. Não podemos ter esse choque imediato, já que nossa cultura nunca foi de tanta liberdade e a gente precisa trazer isso desde os níveis. Aí a gente vai para a educação no trânsito. Nós precisamos trazer essa política de conscientização nas escolas para que nossos novos condutores tenham essa capacidade de ter a liberdade de dirigir seus veículos sem tantas fiscalizações. A resolução avisa aqui que é exigida a devida sinalização por meio de placas de todas as vias monitoradas. Além das sinalizações, todos os radares fixos terão suas localizações divulgadas em sites do órgão fiscalizadores antes de começarem a operar. E essas novas regras começam a ser aplicadas a partir de 1º de novembro para os novos equipamentos. Mas tem uma pegadinha aí, por exemplo, que já são para os equipamentos instalados, né? Que são 180 dias. Nós vamos ter um prazo aí, a partir de 1º de novembro, de 180 dias. Então, é um prazo mais extenso na minha leitura da resolução. Então, ela começa a vigir no dia 1º e quem já tem radar instalado, para o processo de remoção e adequação, vai ter 180 dias para fazê-lo. Mas vão poder continuar multando a partir do dia 1º de novembro os equipamentos antigos ou o senhor já está prevendo uma demanda judicial aí dos motoristas recorrendo dessas multas? Com certeza a gente vai ter muitas demandas judiciais, porque vai ficar essa vacatio com duas normas, e eu acredito que não poderia existir. Nós teremos que ter aí um marco obrigacional e legal único, em que todos os radares, tanto os novos quanto já os instalados, se aplicasse a mesma regra. Então, essa dissociação vai causar realmente muita discussão jurídica. O senhor, quando falou em dispositivos portáteis, são aqueles que normalmente os agentes ou as empresas contratadas colocam assim escondidos nas rodovias, depois vão lá e retiram. Mas e aqueles radares que ficam dentro das viaturas, por exemplo, também eles terão que ser encostados? Exatamente. Ou você vai ter que ter uma placa sinalizadora para que toda vez que você parar uma viatura com aquele dispositivo, com uma metragem prevista na resolução, você sinalizar que está ali na via fazendo aquele tipo de monitoramento. Então você vai ter que também ter uma placa móvel para colocar dentro nessa distância necessária para avisar o condutor que ali terá uma fiscalização por meio de radar. Tem aqui a informação que esses radares portáteis, eles poderão ser utilizados apenas com um planejamento prévio em locais com histórico ou potencial ocorrência de acidentes locais em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidades previstos. Mas ali haverá necessidade de ter uma sinalização, uma placa que lá está aquele radar. Com certeza, é isso que vai existir, e foi o que a polêmica que nós geramos quando o governo resolveu retirar todos os radares e a efetividade deles. Nós sempre colocamos de que, se esses radares são manipulados por humanos, nós precisávamos que tivesse uma norma regulamentadora, que não precisaria ser nem uma resolução, uma norma interna, e que dissesse como e quando esses radares portáteis deveriam ser utilizados, já que é o ser humano que está operando ele. Então, nós precisávamos capacitar e orientar de que forma eles deveriam ser utilizados. A norma está bem escrita quanto à questão de que devem estar em locais necessários àquele tipo de fiscalização, ou seja, não ter a pegadinha, então a gente não ficar ali como um ente arrecadador, ou seja, numa descida em que não há nenhum tipo de insegurança para o trânsito viário, mas ele sabe que ali a pessoa vai se distrair um pouco do acelerador às vezes e vai passar um pouco acima da velocidade. Então, essa medida é arrecadadora. Ele tem que estar com um radar portátil, sim, naquelas circunstâncias e locais em que há realmente uma insegurança viária com a não fiscalização. Seria interessante desenvolver um radar para detectar quem não usa a seta corretamente, né, doutor Danilo? Para tantas coisas, é por isso que a gente diz, o cidadão brasileiro que se formou condutor,
infelizmente a gente não tem mecanismos hoje eficazes de reeducá-los. Então a reeducação é feita pelo bolso, que são realmente as multas. Mas todas essas medidas, se não vierem associadas a uma política educacional da pré-escola até a formação do condutor, nada disso irá servir. Então nós temos que ter as duas pontas. Tentar reeducar ou controlar, na minha opinião, que é mais o mecanismo hoje é de controle, mas investir na educação para que aquelas crianças, quando saírem da escola, eles nem precisem frequentar a autoescola, porque já vão estar sabendo quais são os limites de velocidades, quais são as sinalizações, onde deve ultrapassar, onde deve fazer. E já vai aprender todas essas circunstâncias aí, como saber para fazer a convergência esquerda, direita, que é a utilização da seta. Tem esse problema de seta também na Bahia? Demais. Na Bahia nós temos uma cultura do costurar no trânsito, isso é cultural, e eu inclusive de novo estou aqui em São Paulo e eu digo, se um baiano vier a São Paulo e transitar aqui, ele vai causar muito acidente com motoboys, porque realmente ele tem essa dificuldade de usar a seta e transita costurando, que é um hábito, que não tem jeito, além do uso da buzina, que se utiliza bastante. Tá certo, deixa eu só registrar aqui a participação da Bia Zoccoli, em contrapartida ela escreveu aqui, sumiu o recado, subiu a mensagem dela aqui. Ô, Bia, acho que eu fiz alguma coisa e subiu a sua mensagem. Tá aqui, se você me permitir, Bia colocou, em contrapartida, as vias estão em condições tão ruins que fica a dúvida se as multas têm o objetivo de segurança ou lucro, já que não vemos tanto investimento na manutenção quanto nos radares. Foi a colocação da Bia. E o que o senhor pode dizer sobre isso? Concordo com ela, a infraestrutura viária do Brasil. Eu, recentemente, para a Semana Nacional do Trânsito, fiz uma viagem de veículo da Bahia para São Paulo. As vias melhoraram bastante enquanto estão pedagiadas, com uma parte da infraestrutura, mas nós não enxergamos esse investimento, exceto quando as rodovias são pedagiadas, na estrutura viária. Então, a gente precisa saber e entender essa arrecadação das multas, para onde ela está indo. Porque se não está indo para a estrutura viária e não está indo para a educação, a gente precisa saber no que ela está sendo aplicada. Muito bem, para a gente resumir então, essa nova resolução que proíbe os radares móveis e fixos escondidos é a partir do dia 1º de novembro para os novos equipamentos e para os já existentes temos um prazo aí de 180 dias, é isso? Perfeito, exatamente, é isso daí, e a gente precisa estar bem atento para que essa regulamentação seja obedecida. Além disso, tem a aferição do Inmetro, tem outras circunstâncias técnicas, e a gente sempre como apoio à OAB, que sempre vai estar à disposição, a gente vai estar também colaborando para que tirar todas as dúvidas do cidadão sobre isso, e também colaborando para que seja cumprida a norma nova, que foi editada e publicada. Aqui o doutor Edilson Barbosa, advogado, afirmando aqui para a gente, indo do DF para Caldas Novas, tinha um agente atrás das árvores no final de cada descida. Isso vai acabar então? Com certeza. Essa medida que a gente estava falando, que é meramente arrecadadora e não tem nenhum viés de proteção e de educação. Muito bem, conversamos com o doutor Danilo Costa, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, hoje no quadro do Direito de Trânsito, falando sobre essa nova resolução do CONTRAN, que proíbe radares móveis e fixos escondidos a partir de novembro. Doutor Danilo, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Um bom dia para vocês e uma excelente semana para todos vocês e os ouvintes. Um abraço. Muito obrigado. Agora em Brasília, 9h20.